Que os algoritmos ferram com a nossa saúde mental e ainda levam para o extremismo político, ameaçando destruir democracias no mundo todo, isso todo mundo sabe. Mas não faz nada também. A gente segue lá stalkeando as paqueras, dando scroll infinito em prato de comida e babando nos influencers em suas viagens milionárias, fakes ou não. E pior, as redes também não se manifestam. E quando se manifestam, dão uma amostra do seu poder. Mas quem controla esse poder? Até onde eles podem influenciar a política, a sociedade e as nossas vidas do jeito que bem entendem? Bom, para me ajudar a entender essa treta toda, eu chamei aqui alguns amigos especialistas em jornalismo, política e, claro, tecnologia. Tem o jornalista Pedro Doria, o Bruno Natal, também jornalista, e o meu camarada Bruno Coyote, da TV Coyote. Fala, Bruno. Fala, Fran, beleza? Vou te dar a honra de rodar a vinheta. Opa, roda a vinheta. Em 2017, eu fui até a Macedônia, que na época não era nem do norte ainda, para analisar o fenômeno das fake news. Eu conversei com os especialistas e criadores de fake news que estavam no olho do furacão no início desse drama. E eles me falaram como que estavam ganhando uma bela grana interferindo nos processos eleitorais no mundo todo, e mais, eles me revelaram como Facebook, Google já tinham passado por lá para ver o que esses caras estavam fazendo e que essas grandes empresas deixaram a coisa correr frouxa. Deu no que deu. Anos depois, a gente viu o poder da desinformação surfando a onda dos algoritmos para hackear eleições e ameaçar democracias no mundo todo, inclusive no Brasil. A primeira vez que o mundo começou a perceber a influência das fake news nas democracias foi com o Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Foi o primeiro momento em que se notou uma influência da internet que se sobrepunha a uma série de outros fatores que tradicionalmente determinavam as eleições. Verdade, tanto que no dia seguinte da eleição, uma das maiores buscas no Google era o que é Brexit. As pessoas votaram muito acreditando naquela mentira, principalmente de que eles perdiam uma quantidade enorme de dinheiro. E logo em seguida vem a surpresa da eleição do Trump, que pegou todo mundo. Quem diria que 2 anos depois ia ser a vez do Brasil, com a candidatura do Jair Bolsonaro explodindo depois de uma rede de fake news através do WhatsApp, algo que muito particular do nosso caso, né? Mas isso que o Bruno falou não ocorre debaixo dos panos, escondido dos nossos olhos, nas profundezas da Deep Web. Não, isso tá rolando nas redes sociais que a gente usa o dia todo, o tempo todo. Inclusive aqui, no YouTube, onde a gente tá agora, onde você tá agora. Tá rolando aqui uma torrente de desinformação e mentiras com os objetivos mais escusos. E o pior, como eu percebi lá na Macedônia, as nossas redes sociais favoritas são cúmplices. Como é que rola isso? Quando a gente fala de radicalização através do algoritmo, ou seja, a gente tem que analisar 2 aspectos, né? Um é o aspecto algorítmico de como essas plataformas funcionam, o outro aspecto é o que desempenha bem nessas plataformas. Do ponto de vista do algoritmo, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, a rede social que for, tem interesse em te mostrar cada vez mais coisas que você goste, que você já goste, para você ficar mais tempo na plataforma. Então, se você vê um determinado conteúdo, você passa muito tempo assistindo, compartilha com mais pessoas, o algoritmo entende que você gosta daquilo e te mostra mais do mesmo e cada vez mais do mesmo você vai vendo aqui. A outra lógica do desempenho é que os conteúdos radicais, indignados, desempenham muito melhor, engajam muito mais. As pessoas encontram ali um espaço para também demonstrar sua indignação. Isso faz com que esse conteúdo desempenhe melhor no algoritmo e seja exibido para mais pessoas. Mas a gente não pode descartar também o que a pessoa traz de casa, o que ela traz da rua, como ela pensa, como ela enxerga o mundo, o que ela está encontrando ali que vai ao encontro das suas crenças, que faz ela se sentir bem, não se sentir tão sozinha. Todas essas coisas que são um pouco na franja da sociedade, né, como se fala, na periferia dos assuntos e das discussões, encontraram uma amplificação na internet, nas redes sociais que não tinham antes. Essa combinação do que a pessoa traz de casa, o que desempenha nas redes sociais e o formato do algoritmo, que tem muito a ver com o modelo de negócio dessas redes sociais, é que está dando essa explosão de loucura e insanidade que a gente vê online.
Como outro Bruno falou, os algoritmos obedecem uma lógica que, para segurar o usuário o maior tempo possível nas plataformas, acaba apelando para o discurso de ódio, a polarização política, etc. Criando assim hordas de extremistas boçais que, como todo extremista boçal, tem uma força enorme. Como já dizia Nelson Rodrigues, os idiotas vão tomar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos. Ok? E essa dinâmica ameaça as nossas democracias e a nossa saúde mental também, claro. Uma geração em formação que está tendo a sua psique moída pelos algoritmos. Insegurança, distorção de autoimagem, distúrbios alimentares, obsessão por procedimentos estéticos, tudo isso acontece e é comprovado por pesquisas. E pesquisas feitas, sabe por quem? Pelo próprio Facebook. Para quem não sabe, dono do Instagram, WhatsApp e tal. Em meados de setembro, o Wall Street Journal publicou uma série de reportagens em cima de um estudo profundo que o Facebook realizou internamente a respeito dos efeitos das suas plataformas. Uma das coisas que o Instagram descobriu nesse estudo é que uma entre cada 3 meninas adolescentes tem um problema sério de autoimagem e muito alimentado pela própria rede social. Essa não foi a única descoberta que eles fizeram, mas o resultado em essência foi o seguinte: eles decidiram esconder isso tudo, guardar, nós não vamos divulgar. E caiu nas mãos dos repórteres do Wall Street Journal. Uma das grandes críticas que faz ao Facebook é isso: de todas as grandes empresas do Vale, ela é a menos transparente, ela é a que mais fica na defensiva. Não é como se Twitter e Google fossem bonzinhos e tudo mais. Agora, quando você vai falar com a turma do Facebook, é inacreditável. Eles só dão respostas protocolares. Quando a gente descobre coisas, é isso. Eles estão sabendo de um problema, eles conhecem as causas do problema. Já foi posto para Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook: olha, se você mudar o algoritmo da maneira X, Y e Z, quando tratam de espalhar informação falsa, a gente tem como resolver isso. Vai diminuir um pouco de engajamento no Facebook. A resposta do Mark Zuckerberg: não, você vai mexer no engajamento do Facebook, deixa a desinformação fluir. Tem que ter outra solução para que não afete os resultados do Facebook. Não existe. Então, é e será uma empresa que desperta uma profunda desconfiança. É inevitável. Vem da própria cultura interna da empresa. Os responsáveis por essas plataformas, o Mark Zuckerberg, o Jack Dorsey do Twitter, o CEO do Google, volta e meia, e vai rolar de novo, são convidados a depor no Senado americano. Mas acaba que fica tudo por isso mesmo. Como a gente pode resolver esse drama então? O principal argumento das Big Techs, das grandes empresas de tecnologia americanas no Congresso americano para não regular era o seguinte: olha, se vocês começarem a regular a gente, nossos concorrentes na China não sofrem nenhuma regulação, vão crescer, vão desenvolver tecnologia e os Estados Unidos vai ficar muito para trás. Essa é a principal desculpa das empresas americanas, elas não têm mais. Então, a partir de agora, meio que se abre uma porta para que os Estados Unidos comecem a fazer regulamentação. A Europa está tentando fazer regulação. Agora, como é que você faz com que o Estado entre e aplique censura ou não? Como é que você faz para que uma regulação, uma regulamentação não seja censora? O truque provavelmente está no algoritmo, naquilo que a gente chama de machine learning. Em essência, é um algoritmo que vai aprendendo o que as pessoas gostam mais. O que esses algoritmos descobriram, sempre que foram aplicados: se você deixa as pessoas irritadas, se você choca as pessoas, se você arma uma briga e provoca alguém, faz uma acusação muito grave a alguém, esse tipo de coisa sempre gera muito comentário, esse tipo de coisa sempre gera muita atividade. A gente precisa de um algoritmo que não fica incentivando na sociedade sua divisão, porque isso faz mal à sociedade, isso faz mal a nós pessoalmente. Qualquer tipo de regulação vai ter que passar por como que esses algoritmos funcionam. E tem também aquelas soluções meio engana-trouxa. Os cientistas do Vale do Silício que criaram esses algoritmos de Satanás pedindo investimento e ajuda do governo para corrigir o mal que eles fizeram. E aquela outra solução que não dá para entender, que acaba ajudando quem dissemina desinformação. Desde março de 2019, o YouTube ele mudou o funcionamento do algoritmo aqui no Brasil para pesquisas sobre assuntos como política, economia e geopolítica.
A plataforma basicamente escolheu algumas poucas empresas jornalísticas e passou a privilegiar elas nos resultados das buscas e nos vídeos sugeridos. Hoje, quando você quer se informar pelo YouTube, você se depara só com vídeos gravados por essas grandes empresas. O Google classifica elas como autoridades em notícias. A ideia era justamente combater a desinformação. O problema é que algumas dessas fontes que o YouTube considera confiáveis se tornaram justamente as maiores propagadoras de fake news da plataforma. Um caso emblemático é o da Jovem Pan, né, que ganhou uma fama gigantesca durante a pandemia por ter propagado tratamento sem eficácia contra a Covid, por botar em jogo a segurança dos imunizantes e também pelo incentivo aos atos antidemocráticos. A Jovem Pan viu sua audiência explodir depois que o YouTube fez essa mudança. Só o canal do programa Pingos nos Is, que tinha uma média de 2,5 milhão de views por semana em fevereiro de 2019, depois que o YouTube passou a privilegiar ele nos resultados, agora em setembro de 2021 a média semanal já chega a quase 10 vezes mais, são 20 milhões de views por semana. Então, nessa tentativa de combater a desinformação, o YouTube acabou unindo o pior dos dois mundos. Sufocou os canais independentes sérios, fez com que os canais de grandes empresas que propagam de notícias falsas nunca fossem tão fortes, e ao mesmo tempo, as páginas menores, especialistas em fakes, continuam com tudo. Muito tempo atrás, o pessoal que estava produzindo conteúdo na internet tinha aquilo um sonho como escada para chegar na TV. Hoje em dia a internet rivaliza e às vezes ultrapassa em audiência a televisão. Você fez esse comparativo, né, Bruno? Um ponto no Ibope, na Grande São Paulo, que é a referência para o mercado publicitário, equivale a 76 mil domicílios, ou então a 205 mil indivíduos. A Jovem Pan, com o programa Pingos nos Is, que eu acabei de citar, ela faz por edição do programa um total de 1 milhão de views no YouTube. Levando em consideração o dado de São Paulo, você tem aí 5 pontos no Ibope, isso sem contar uma audiência estratosférica que o programa tem todos os dias, com cortes e com a reprodução na própria rádio e em outras plataformas. Então, hoje, a audiência na internet, muitas vezes, ela pode se comparar à televisão e ela costuma ser maior do que boa parte das emissoras. Isso que o meu amigo Bruno Paiva está analisando casos pontuais. A realidade hoje é totalmente outra. Você tem youtubers lá fora que estão construindo estúdios que rivalizam com grandes canais de TV dos Estados Unidos. E aqui, nomes da internet que já estão influenciando a nossa política nacional, pro bem ou pro mal. Quem não lembra, por exemplo, do Gabinete do Ódio, investigado numa CPI, com seus membros fugindo do país depois de terem influenciado milhões de brasileiros com fake news? Claro que, felizmente, tem também alguns youtubers grandes de verdade que pelo menos estão do lado certo da história. Mas a gente fica agora à mercê da sorte de bonzinhos e mauzinhos e quem tem mais influência? Quem controla os donos desses espaços virtuais onde é travada essa guerra? Quem controla os donos da internet? Liberar tudo e qualquer tipo de conteúdo a gente já viu no que pode dar. Mas como contra-atacar? Como evitar que as mentiras perigosas e fatais, como numa pandemia, corrompam o espaço democrático das redes? Quem vai ter esse papel de censor? Hoje, o Google, o Facebook, o Twitter, o TikTok, eles representam um oligopólio. Você não tá em alguma dessas redes é equivalente a não existir para o mundo. O melhor exemplo que a gente tem disso é do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois que ele saiu da presidência, ele foi banido de todas as redes sociais e tentou criar uma plataforma própria. A plataforma ela fechou depois de um mês por baixa audiência e a gente está falando justamente de uma das pessoas mais ricas do mundo, de um ex-presidente dos Estados Unidos e que tem um fã-clube enorme no planeta inteiro. Se ele não conseguiu ter audiência e ter relevância não estando nessas plataformas, é bem difícil de encontrar alguém que consiga isso, né? É óbvio que em casos como político, celebridades que têm um alcance enorme nas redes sociais, às vezes maiores do que veículos de imprensa, tem que ter uma série de regras diferentes do usuário comum. O que um político bota no Facebook ou no Twitter tem um peso completamente diferente do que um cidadão comum coloca. É esse tipo de ajuste que é muito delicado, como é que encontra essa forma para chegar nesse equilíbrio, mas é sem dúvida um caminho a ser perseguido e que vai ter que ser encontrado, porque se cada um fala o que quer e sai tudo publicado com a mesma força ou às vezes com mais força, coisas irresponsáveis, erradas, mentirosas, a gente se vê nesse cenário que a gente está vendo agora. E aí, a gente sai da internet preventivamente? Vamos morar no mato? Será que a gente queima nossos celulares? Não. Enquanto não pinta uma solução efetiva, vale a gente analisar os prós, os contras e fazer um uso saudável, como a gente faz de toda e qualquer ferramenta. E, como dizem os investidores, não ponha seus ovos em uma cesta só. Varie a sua presença nas redes.
Ninguém pode estar fora delas totalmente hoje em dia, claro. Mas, se você está em mais lugares, se um acabar, você não fica sem chão. E vale entender também os termos de adesão antes de sair clicando aceito lá em qualquer coisa. Ou pelo menos presta atenção em como essas redes funcionam e interferem na sua forma de agir e de pensar, na sua saúde mental. E principalmente, se informa. Veja que leis, regulações, normas já se aplicam ao ambiente virtual. Internet não é terra de ninguém, não. Faça valer os seus direitos. Não é isso, Bruno? Espero que a gente tenha conseguido ajudar a entender um pouco melhor essa problemática, que certamente vai aparecer cada vez mais ao longo dos próximos anos. E obrigado aí por me dar a honra de ser a primeira collab aí do meu canal. A honra é toda minha, Fran. Valeu, Bruno. Abraço, cara. Até. E aí, curtiu esse vídeo? Vamos então atiçar esses algoritmos a nosso favor. Se inscreve no canal, curte, dá like, espalha, pega o link, espalha em grupo de WhatsApp, manda no Twitter, onde você quiser, no Instagram, nos stories, que eu até retuito você lá, recompartilho no Instagram, não sei como é que se chama isso. Mas enfim, é isso. Até uma próxima aqui no canal. Valeu!